A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Olá, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série, A Jornada da Presença. Essa frase sobre a presença de Deus, ela é a declaração da visão aqui do ministério que eu faço parte, o Movimento Convergência. E ela surgiu a partir de um momento em que os líderes aqui do movimento se reuniram para pensar qual era a palavra que Deus estava depositando nesses dias no nosso coração. A conclusão que nós chegamos foi que a palavra tinha a ver com o lugar para a presença. Então essa frase, a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Ela descreve aquilo que nós cremos que é a missão da igreja, ser um lugar para a presença de Deus. Mas essa frase ela também descreve a nossa jornada. Ela descreve a jornada da humanidade em direção aos seus anseios e desejos. Em primeiro lugar, a presença de Deus ela é o sentido da vida. Ou seja, a presença de Deus é aquilo que dá contornos para toda a realidade. E na verdade toda a realidade, todas as coisas que existem, tudo aquilo que foi criado, está caminhando para esse lugar da presença de Deus. Está caminhando para um momento onde Deus Pai, Ele vai habitar no nosso meio. Ele vai tabernacular com os homens. Mas a presença de Deus, ela não é simplesmente um acontecimento crítico e escatológico. A presença de Deus, ela é também o anseio que existe dentro de nós. Bom, nós como seres humanos, nós fomos criados com muitos anseios. Na verdade, nós fomos criados amando e nós fomos criados desejando coisas. E isso, de forma alguma, é pecado. Buscar prazer e desejo não é uma coisa que nós deveríamos ter medo. Porque a questão não é nós desejarmos ou não, nós vamos desejar. Inclusive essa é a tese central de um teólogo que eu gosto muito, que chama James K. Smith, no livro Você é aquilo que ama. Quando ele vai dizer que o ser humano ele não é simplesmente penso e logo existo, mas o ser humano é sinto e desejo e por isso eu existo. Todos nós estamos desejando algo, todos nós estamos buscando preencher algo que está dentro do nosso coração. E vamos ser sinceros, todos nós estamos buscando alegria. Nós olhamos para a nossa vida e nós buscamos um sentido e grande parte desse sentido tem a ver com prazer. Queria te recomendar aqui também um livro do John Piper que chama Em Busca de Deus, onde ele vai descrever como que o nosso lugar como cristãos é um lugar de alegria. Então, não é errado nós desejarmos algo, não é errado nós ansiarmos. Nós, como seres humanos, nós ansiamos. A questão é em qual fonte nós estamos buscando isso. Em qual fonte nós estamos buscando o prazer e o deleite que a nossa alma ela necessita. Bom, quem não é convertido certamente vai buscar satisfazer o seu interior em coisas que têm um prazo de validade. Mas nós como cristãos deveríamos buscar isso nas fontes eternas de Deus. E parece que o salmista ele reconheceu esse caminho e ele sabe dizer para nós aonde esse lugar de prazer e satisfação está. No Salmo 16, versículo 11, diz o seguinte: Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. O nosso ponto aqui é que, diante da presença de Deus, nós encontramos o sentido da nossa vida. Diante da presença de Deus, nós encontramos uma visão para viver. Entender a presença de Deus não é simplesmente você, sentir um arrepio ou alguma experiência mística. O ponto aqui dessa série é que eu quero te mostrar que entender a presença de Deus é criar um lastro dentro do nosso interior
que tem a ver com firmar nossa fé no fato de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento próximo. E para isso eu queria que você entendesse uma coisa, que a presença de Deus, ela é, em primeiro lugar, o objetivo de Deus. É que falar sobre a presença de Deus é falar sobre um fim que ele é escatológico em muitos sentidos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia aponta para esse momento. Mas entender a presença de Deus é entendermos também que a presença de Deus, ela é o meio. Ou seja, ela é o agente que Deus usa em toda a história da Bíblia, em toda a história da redenção, para que um dia nós possamos chegar na presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela é o fim e ao mesmo tempo ela é o meio que nos leva até o propósito de Deus. E pensando sobre propósito, eu queria te mostrar um texto que está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, Deus, ele está migrando toda a história para esse lugar. O momento onde ele vem para habitar no meio do seu povo. Você consegue imaginar esse cenário? Que é o próprio Deus Pai vindo e habitando no meio da sua criação. É isso que Apocalipse 21 ele descreve. É que Deus ele está em toda a história desenvolvendo um relacionamento com os seres humanos para entrar em um nível de relacionamento que é muito mais profundo. Quando nós falamos que a presença de Deus ela é o meio que Deus usa para desenrolar a história da redenção, isso não tem a ver com criar uma imagem queridinha de Deus. Mas isso, na história da Bíblia, ganha contornos físicos e geográficos. Deus ele escolhe um povo para habitar no meio dele. Deus escolhe uma terra e Deus ele desce de verdade para morar no meio do seu povo. Então Deus ele não está distante no seu relacionamento, mas ele está perto, ele está buscando os seres humanos. Interessante como um autor que chama Ryan Lister, no seu livro The Presence of God, ele vai descrever esse meio da presença de Deus da seguinte forma: desde o início, o objetivo da presença de Deus afeta o relacionamento entre Criador e criatura. No Éden, Deus encarrega o primeiro casal a expandir o jardim santuário, o local da presença de Deus. Fora do jardim, os propósitos escatológicos da presença de Deus permanecem na frente e no centro da história redentora de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a voz do pacto de Deus chama um povo para o relacionamento, um chamado que reverbera nas Escrituras até chegar ao auge da visão profética de João. Então, se você gosta desse assunto da presença, o objetivo dessa série tem a ver com te mostrar como que a presença de Deus, ela é essa âncora que precisa estar firmada dentro de nós para os dias que virão e para a forma como nós levamos a nossa vida. Afinal de contas, nós somos agora um santuário para Deus. E Deus ele está se revelando a nós e ele está nos chamando para esse lugar da presença. Se você queima por esse assunto da presença, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, eu te convido. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilha com as pessoas sobre esse projeto que eu estou fazendo aqui e até o próximo vídeo.